Deus os abençoe. Pastor Ronaldo, estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que nós estamos aqui para transmitir ao vosso coração a palavra de Deus. Hoje a nossa lição, ela é a lição de número 10, tá? Que tem por tema o pecado do homem segundo o coração de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua revista, a reunir a sua família, tá? Chama agora os seus filhos, de onde estiver aí, espalhado pela casa, reúne todo mundo, vou dar uns 5 dias aqui para você fazer isso. Pega a sua Bíblia, a revista, pegue algo para você anotar, porque nós vamos entrar agora em uma profunda lição que vai trazer amparatos maravilhosos para nós, para a nossa vida espiritual em cunho prático, tá certo? Você que já reuniu sua família, curva a tua cabeça, nós vamos orar ao Senhor pedindo que o Senhor venha nos dar o discernimento, venha nos dar a exegese literal pelo Espírito Santo da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Privilégio de termos a Tua palavra como nosso manual de regra, prática e fé. Obrigado, Jesus, por poder estar com os meus irmãos agora, Senhor. Usufruindo, ó Pai querido, da Tua palavra de uma forma liberal, conforme o Senhor tem nos concedido. Seja conosco, Pai, para que tudo aquilo que nós aprendermos nessa lição, possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Vamos lá, então, lição de número 10 desse trimestre maravilhoso, que tem por título geral, o governo de Deus na mão de homens. O pecado do homem segundo o coração de Deus. De repente vem a seguinte pergunta sobre a tua mente agora. Mas, pastor Ronaldo, um homem segundo o coração de Deus, ele peca? De repente vem uma segunda pergunta na sua mente. Pastor Ronaldo, um homem segundo o coração de Deus não seria um homem perfeito? Quem sabe outras perguntas similares a essa surgem na tua mente. E nessa lição nós iremos esclarecer o que é realmente um homem segundo o coração de Deus. O pecado deste homem segundo o coração de Deus, que nós vamos apresentar na Bíblia Sagrada para você, e como um homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando, como que ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus, após ter pecado contra o Senhor e contra os céus. Vamos lá então, a nosso texto áureo, amém? Da nossa lição. Pega a sua revista, enquanto isso eu já tomo aqui um pouquinho de água. Água com limão, viu, queridos? Água com limão, né? A gente está aqui lubrificando as nossas cordas vocais para passar para você com muita clareza a palavra de Deus. Texto áureo da nossa lição. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Verdade prática da nossa lição diz assim: somente o revestimento da glória divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada contra Deus. Somente o revestimento da graça divina e a força do Espírito Santo. Grave isso no seu coração, certo? Amém? Vamos mais do que depressa, como sempre. A leitura bíblica em classe hoje, ela se estende em mais ou menos 18 versículos. Eu gostaria que você fizesse isso aí no seu particular, na sua casa. Eu gostaria somente de me prender com você no primeiro versículo. A leitura bíblica em classe está no livro de 2 Samuel, tá bom? Capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Mas eu gostaria de ler com você o versículo de número 1 somente. Diz assim o versículo 1 da leitura bíblica em classe. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, só na leitura deste versículo,
nós já identificamos que o homem segundo o coração de Deus se deteve quando não deveria se deter. Não foi quando deveria ir. Então eu já quero passar para você de antemão, tá bom? Esta informação preciosíssima que vai fazer toda a diferença para que você possa entender toda a nossa lição que nós vamos percorrer. Tá certo? Vamos lá, sucessivamente apresentando para você o objetivo geral da nossa lição de hoje. Qual é o objetivo geral da nossa lição, pastor Ronaldo? É conscientizar que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Eu vou repetir para você. Conscientizar que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Eu vou repetir mais uma vez. Presta atenção comigo, mais uma vez. Objetivo geral, conscientizar de que somente o revestimento da graça divina e a força no poder do Espírito Santo pode nos livrar do quê? Do pecado ou do laço do pecado. Tá certo? Receba essa informação, esse é o objetivo geral da lição. Vamos à nossa introdução da lição. A Bíblia não se limita a descrever as façanhas dos seus heróis, mas revela igualmente os seus pecados, erros e fragilidades. Homens como Noé, Abraão, Jacó cometeram graves faltas na caminhada espiritual. Que coisa maravilhosa é como a Bíblia se relaciona conosco. Eu já vou comentar isso para você já, vamos continuar a leitura. E a Bíblia não as esconde. Davi, embora ungido do Senhor, deu lugar ao diabo e veio a cometer dois gravíssimos pecados. Por isso Jesus nos alerta a orar e a vigiar constantemente. A orar e a vigiar constantemente. Continuando a nossa introdução, a presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita as possibilidades de uma eventual, porém, entre parênteses, e evitável queda. Por esta razão, não podemos descuidar-nos de nossa vida espiritual. É imprescindível, traduzindo para você, indispensável, estar cheio do Espírito Santo, para não sucumbir aos desejos da carne, atentando seriamente para este conselho de Paulo, fugir da prostituição. Amém, queridos? Introdução da nossa lição. Eu gostaria primeiro de pontuar com você, está deixando bem claro, e eu amo a palavra de Deus por causa disso. A palavra de Deus ela é tão justa, a palavra da boca de Deus ela é tão justa. Deus poderia fazer a apresentação somente das nossas qualidades, somente, queridos, das nossas façanhas, dos nossos heroísmos, das nossas conquistas, dos nossos triunfos. Mas não, a Bíblia é tão justa, verdadeira e eficaz, genuína, que ela mostra toda a história do homem de Deus. Tanto os seus triunfos, suas façanhas, como também as suas fraquezas e os seus erros. A credibilidade da palavra de Deus na nossa vida, querido ouvinte, e irmão, irmã, é que ela é justa. Ela registra os acertos e registra os erros. Hoje nós estamos introduzindo uma lição que vai falar de um homem segundo o coração de Deus, que o nome dele já foi abordado, agora na leitura, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas vai mostrar esta lição com uma tristeza e ao mesmo tempo terminando em uma alegria. A tristeza pelo pecado, a tristeza pela não vigilância, a tristeza pelo deslize, a tristeza por ser abordado por um pecado e se deixar ser levado por ele, levando abismo sobre abismo e trazendo consequências trágicas e profundas. Mas a alegria pelo fato de que
o final dessa história se resultou num grande arrependimento e um grande triunfo sobre o pecado, eu quero passar ao seu coração nessa introdução. Creia na palavra de Deus. Eu quero pontuar isso, fortalecer isso. Creia em todos os pontos da palavra de Deus, porque ela não mente. E ela não oculta nada. Ela é clara e objetiva em suas apresentações. Tá certo? Nós vamos para o tópico primeiro, então. Já lemos a introdução. Já vimos que não basta ser um homem cheio do Espírito Santo. Não basta ser um homem cheio do Espírito Santo, de conhecimento, de sabedoria e um homem segundo o coração de Deus. Mas precisamos, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do revestimento, precisamos vigiar, orar e vigiar para não ser surpreendido e se tornar um cavalo do diabo. Tá certo? Vamos lá então, no tópico primeiro da nossa lição. Tá aí comigo? Glória a Deus! Que bom saber que você está comigo aí. Não cochila não, hein? E nem sai daí. Tá certo? Vamos lá. Tópico primeiro. Segundo o coração de Deus. Temos apenas 2 subtópicos nesse tópico primeiro. O primeiro subtópico é o homem segundo o coração de Deus. Segundo subtópico, Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Olha só que triste, né? Davi era escolhido de Deus, mas Deus deu lugar ao diabo. Vamos ao primeiro subtópico. Diz assim: o homem segundo o coração de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá. A expressão homem segundo o seu coração fala de alguém que procura agradar a Deus. Um homem segundo o coração de Deus fala de alguém que procura agradar a Deus. A Bíblia declara que Davi era este homem. Olha que lindo. Era um homem segundo o coração de Deus, traduzindo um homem que procurava agradar a Deus. Davi era rei que agradava a Deus, porque em tudo priorizava a sua vontade. Olha que lindo. Davi sabia esperar. Você sabe esperar? Hã? Davi sabia esperar. Seu coração sentia segundo os sentimentos do Senhor. Lembra aquela frase de Jesus? Lembra? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, anunciado pelo apóstolo. Então, olha as qualidades de Davi. Pensa comigo, ó. Ele sabia esperar. O seu coração, ele sentia, ele agia segundo os sentimentos do Senhor. Ele não se apressava, não agia precipitadamente, não frustrava os planos de Deus, os planos divinos, e nem buscava a sua própria vontade. Que coisa linda! Mas agia consciente e moderadamente. Olha que qualidades fantásticas, né? O líder segundo o coração de Deus tem intimidade com o Pai. O Senhor quer nos dar pastores segundo o seu coração. Amém, queridos? Olha só, talvez você não parou para pensar, ou estudar, ou avaliar, até mesmo porque Davi, ele foi achado. Ele não foi achado por algum apóstolo, por algum profeta, por mim, por você. Ele foi achado por Deus. A Bíblia diz que Deus o encontrou. Deus se alegrou de Davi. Deus encontrou ele. Está lá em Salmos 89, 21. Fala o quê? Ao meu servo Davi eu encontrei, e com meu precioso óleo ungi. E a minha mão, a força da minha mão, está com ele. Então Deus encontra Davi. E Deus vê o que em Davi? Para qualificá-lo um homem segundo o seu coração. Deus vê em Davi que Davi era um rei que agradava a Deus. Ele não agia segundo o modelo de nenhum reinado paralelo ou um reinado pagão, não. Ele agia segundo o modelo da palavra de Deus, da vontade de Deus. Ele era um rei que sabia esperar. Um rei que não era precipitado, que não ia tomando decisões precipitadas. Quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que têm estragado tudo na sua vida, porque você tem sido impaciente, tem sido ansioso, ou até mesmo ocioso. E de repente os planos de Deus, até mesmo que Deus planejou para você, tem sido atrapalhado por você mesmo.
Davi era um homem que, de maneira nenhuma, ele se colocava como um impedimento nos planos de Deus, conforme ele agia. Este é um homem segundo o coração de Deus. Querido irmão e irmã, olha que tantas qualidades é essa. Um rei que agradava a Deus, porque tudo priorizava a vontade de Deus. Quando estava ele entre a vontade de Deus e a sua própria vontade, ou a vontade de alguém, ele sempre optava por fazer a vontade de Deus. Estou me dirigindo a pessoas que têm lutado por isso? Ou o primeiro manjar, o primeiro desejo, ou o primeiro convite, ou a primeira oportunidade proposta, você tem se inclinado a fazer a vontade do seu próprio ego. Ou quem sabe os manjares, os desejos que vêm a você, quem sabe sejam tão viçosos, né? tão bonitos de se ver, ou até mesmo os seus resultados aparentes, e quem sabe você tem cedido a isso e tem entrado por este caminho. A Bíblia apresenta Davi dessa forma. Alguém que agradava a Deus. Alguém que amava a Deus. Olha só, querido, eu vou me prender aqui mais um pouquinho com você, porque vale a pena. Davi amava, pastor, o senhor pode falar que Davi amava a Deus? Sim, Davi amava a Deus. O que prova que Davi amava a Deus? Quem ama, declara que ama. Começa por aqui, quem ama tem o prazer de declarar o seu amor. E se você olhar para Davi, os seus salmos, suas canções, suas poesias, você vai ver o quanto Davi declara o seu amor pelo seu Criador. E o que mais podemos caracterizar Davi como um homem que amava a Deus? É que Davi, quem ama, querido, ele sempre tem tempo para a pessoa amada. Ele arruma um tempo. Quem ama não deixa a pessoa amada de qualquer forma. Ele procura dedicar um tempo à pessoa amada. E uma coisa que Davi tinha era um tempo para adorar ao seu Criador, para estar na presença dele, para estar diante dele. E o que mais que nós podemos aqui qualificar como Davi amando a Deus? É que Davi não só declarava o seu amor, Davi não só tinha o prazer de dedicar um tempo a Deus, como Davi tinha o prazer de agradar a Deus. Sabe, eu desconfio daquele amor que só machuca, que só profere palavras negativas, aquele amor que nunca tem tempo para a pessoa amada, aquele amor que nunca elogia. Davi, ele procurava fazer tudo para agradar a Deus, que era o seu grande amor. Um homem segundo o coração de Deus. Que lindo, pastor Ronaldo, que lindo. E essa lição vai mostrar para nós agora, no próximo subtópico, que mesmo um homem com as qualificações elevadas como Davi, mesmo um homem de uma proporção de unção de Deus como Davi, ele corre o risco. E se ele não vigiar, ele pode ceder à tentação, ele pode ser surpreendido pelo pecado, e ele pode ainda até mesmo se afundar no lamaçal de pecado. Estou me dirigindo aqui a pessoas, e com certeza atrás de mim tem um aqui agora, que está aqui acompanhando essa lição junto com você, o nosso cinegrafista, Diácono Mateus, né, fazendo menção do nome dele aqui agora, que está acompanhando junto com você essa lição debaixo da unção de Deus. Eu estou me dirigindo a pessoas, queridos, que são pessoas escolhidas por Deus. São pessoas que eu não tenho dúvida, que carregam tamanhas qualificações, pessoas que têm aprendido a esperar, pessoas que têm aprendido a amar a Deus. Mas, queridos, mesmo assim, com tudo que você pode ser, tudo, você corre o risco, se não vigiar, de cair no laço do pecado. Vamos ver o segundo subtópico. O segundo subtópico diz assim, no tópico primeiro, encerrando o tópico primeiro: Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Vamos fazer a leitura junto? Acompanha comigo. Davi era um escolhido de Deus, mas infelizmente cometeu pecados graves. Não foi um exemplo de perfeição absoluta como líder espiritual e nem como homem público. A grande diferença entre Davi e Saul foi o arrependimento. Vai gravando aí, querido, vou falar devagar para você. O Salmo 51 revela a confissão de Davi.
sua súplica por perdão e o seu rogo por renovação espiritual. Que coisa linda. Ele não escondeu as suas transgressões, confessou-as e buscou o perdão. Enquanto o nosso corpo não for completamente redimido, lutaremos contra a tentação do pecado. Mas chegará o dia que o que é mortal será revestido da imortalidade. Olha que coisa linda. Eu quero que arda isso no teu coração. Chegará o dia que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E o que mais? E aquilo que é corrupto ou corruptível se revestirá da incorruptibilidade, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Enquanto isso, trilhemos o caminho da santidade, da oração, da leitura da palavra ou da Bíblia Sagrada e da fuga da aparência do mal. Deixo, porém, este alerta. É possível, sim, termos uma vida irrepreensível, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. Aleluias. Aleluias. Pastor Ronaldo, que triste. O senhor acabara de apresentar, né? Você está acompanhando na sua lição, na sua revista. Você acabara de apresentar um homem com tamanhas qualidades, com elevadas qualificações. E agora, de repente, é apresentado este mesmo homem e que foi apanhado pelo pecado, foi fisgado pelo pecado e cometeu pecados gravíssimos que trouxe sérias consequências para a sua vida, para a sua história, para o seu reinado. E nós vamos ver, nós vamos ficar principalmente com a expressão do Salmo 51 para o final da nossa lição. O objetivo aqui desse subtópico 2 é só mostrar para você que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, por não vigiar, porque assim, por que é importante eu esclarecer isso para vocês? Porque hoje há alguns santarrões por aí que pensa dessa maneira. Se você está ali e você está na perfeição, você não pecou, não errou, você é escolhido de Deus. Mas se você errou, se você não vigiou e você pecou, você é uma farsa. Você não é escolhido de Deus. A Bíblia está apresentando um homem segundo o coração de Deus, que por não vigiar, por estar no lugar errado, na hora errada, ele foi surpreendido e foi pego pelo laço do pecado. E acabou sendo usado pelo diabo. Nós vamos percorrer aqui, mas antes eu quero comentar com você o seguinte: um homem segundo o coração de Deus, ele pode e deve se arrepender. O subtópico 2 propôs para nós o seguinte, eu já quero abordar isso. Saul foi um homem que pecou gravemente também contra Deus. E a lição nos traz esta alusão entre Davi e Saul, mostrando a diferença dos dois. E a diferença entre Saul e Davi foi que isso que acabou qualificando e mantendo Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi que Saul pecou, e pecou, e pecou, e um abismo chamando o outro, e pecando, e pecando, e pecando. E quando foi repreendido, surpreendido por Deus, a fim de arrepender-se do seu pecado, o orgulho falou mais alto em seu coração. E ele foi morto pela sua própria espada. Agora, Davi não, o que diferenciou os dois foi que Davi, quando foi surpreendido pelo seu pecado, ele soube se arrepender e apresentar os frutos do arrependimento. Vamos seguir na nossa lição. Até agora aqui você já percebeu que um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Não é um homem absolutamente exemplo em tudo, mas é um homem que procura agradar a Deus na sua existência. Um homem que vive com o intuito de agradar a Deus. Então, o primeiro tópico nós conseguimos passar ao coração
dos amados irmãos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus e que um homem segundo o coração de Deus não é perfeito, né? E agora nós vamos entrar no tópico 2, tá bom? Com os seus 2 subtópicos também. E o tópico 2 vai falar sobre o ambiente em que Davi pecou, tá? O ambiente que Davi pecou. Subtópico 1, criando um ambiente propício ao pecado. Tem isso, pastor Ronaldo? Um ambiente propício para o pecado? Tem sim. Tá? 2, os meios que contribuem para a prática do pecado. Tem isso também, pastor Ronaldo? Tem também. E você precisa estar informado para que você possa, com certeza, sempre estar ou criar um ambiente propício para a santidade em vez do pecado, tá bom? Então vamos lá, continuando a nossa preciosa lição. Tá aí comigo? Continua comigo, querido, em nome de Jesus, amém? Vamos lá então, subtópico 1 do tópico 2. Criando um ambiente propício ao pecado. O texto inicia dizendo que Davi não partiu para a guerra. Não partiu para a guerra, quando deveria ter ido. A indolência do rei era o primeiro passo que lhe preparava para a queda. Olha isso. Pois quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Que palavra, né? Quanto mais tempo desocupado, mais chance de ser tentado. Você já ouviu aquele ditado que diz que mente vazia é? Isso, oficina do diabo. Tem uma grande verdade nesse dizer, tá bom? Presta atenção, Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque o seu olhar foi pecaminoso. Ele não procedeu como Jó. Não procedeu como Jó, que fez concerto com seus olhos para não pecar. Está em Jó capítulo 31, versículo 1. Olha aqui para mim, ó a palavra, ó. Jó 31, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Olha a expressão de Jó. Ele disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como colocaria os meus olhos, fixaria numa virgem? Né? Como faria eu isso? Então ele fez concerto. Davi não fez concerto com seus olhos. Seus olhos foram pecaminosos. E tudo começou ali. Mas eu vou continuar a leitura para você perceber. No lugar de andar ocioso pelo palácio, Davi deveria ter fugido da aparência do mal. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Jesus foi tentado, mas não cedeu à tentação. Repreendeu o diabo nas Escrituras. Está em Mateus capítulo 4, depois passa essa leitura. A tentação pode vir tanto de fora, quanto de dentro de nós mesmos. De fora do mundo e do diabo, de dentro de nós mesmos. Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Então vamos lá, queridos, presta atenção. Então vamos pontuar. Primeira coisa, Davi, por não vigiar, ele cria um ambiente propício para pecar. Aonde é o ambiente propício para pecar, eu quero abordar isso mais profundo com você. Quem sabe você é uma pessoa que sempre está contemplando as nossas ministrações, os nossos sermões, os nossos ensinamentos, as nossas palestras. Com certeza você já ouviu e já contemplou eu proferindo esta palavra, dizendo para você que tanto é errado se ir quando deve ficar, quanto é errado ficar quando se deve ir. Quantas vezes em nossas ministrações nós falamos sobre este assunto? Porque quando eu fico, quando eu devo ir, eu estou criando um ambiente propício para que eu mesma caia no laço do pecado, do diabo. E quando eu vou também, que devo ficar, eu também estou criando um ambiente lá na frente propício para o pecado. O que Davi faz? Davi deveria estar na frente da batalha na guerra. E Davi, por alguma razão, por algo no seu coração, por achar, quem sabe, desnecessário, pelo auge do seu patamar de vitória, pelas suas conquistas, quem sabe pelo nível da sua espiritualidade,
Eu vou te falar uma grande verdade agora. Porque eu posso estar me dirigindo aqui a pessoas que, quem sabe, até mesmo se acha mais espiritual do que os outros. Porque você ora, porque você levanta de madrugada, porque você está sempre afiado na palavra, porque você jejua. Quem sabe Davi foi dessa maneira, dizendo, quer saber de uma coisa? Eu já estou bem mesmo, vão vocês para a batalha, vai o general Joabe, leva todo Israel, porque eu vou ficar aqui dando uma relaxada. Foi nessa hora que o diabo armou o laço, foi nessa hora que ele foi surpreendido pelo seu próprio olhar, a concupiscência dos olhos, porque ele estava ali andando pelo palácio, ele estava olhando, procurando alguma coisa, e quando ele olha, ele contempla Betseba se banhando, se lavando, e a Bíblia diz que ela não era uma mulher de aparência ruim, pelo contrário, diz que era uma mulher de muito boa aparência e formosura. Uma mulher que com certeza atrairia qualquer homem no olhar. E eu quero observar com você que quando Davi ele olha, Davi ele não olha com um olhar simplesmente como eu qualifico como o primeiro olhar. Quando você passa uma mulher e você olha para ela, e você logo desvia o seu olhar e continua a sua caminhada. Ele olha o primeiro olhar, que é aquele olhar com que você se depara com algo, mas de repente o seu olhar aprofunda-se mais nos detalhes. E aí se torna um olhar pecaminoso. Olhar que contempla aquilo que não deve ser contemplado. E aí já entra a concupiscência dos olhos. E aí já começa a desencadear uma profundidade de pecado. Então o primeiro erro de Davi foi não estar onde deveria estar e ficar onde não deveria ter ficado. Segundo, foi a questão do seu olhar. Ele olha com um olhar pecaminoso. E eu quero lembrar você, querido, de algo que vai fortalecer muito esse ensinamento agora. Você lembra qual foi a estratégia do diabo lá no começo para fazer Eva pecar? Você lembra? Eu vou clarear sua memória agora. Lá no começo, lá nos nossos pais iniciais, lá em Eva, o diabo na serpente leva ela a contemplar, a fixar a sua visão no fruto proibido. Naquele fruto que não deveria, que segundo a ordem de Deus não era nem para olhar para aquela árvore. E o diabo leva ela a contemplar. E ele começa a trabalhar sobre a mente psicológica de Eva e começa a mostrar para ela dizendo, não, ali é bom, o fruto é maravilhoso. Deus está te poupando disso porque Ele sabe que aquilo ali é muito bom e quando você comer você vai ser igual a Ele. Então Eva, o que acontece com Eva? Eva contempla o fruto e ela passa a fixar o seu olhar para o fruto. O seu olhar já se torna um olhar pecaminoso. E quando ela começa a olhar, Eva, acontece algo dentro dela. Ela passa a desejar aquele fruto. Você já viu que quando o seu olhar é um olhar que se torna pecaminoso, você passa a desejar. E ela passa a desejar, e o segundo passo agora não é mais só desejar. Ela vai para tocar no fruto e se apoderar do fruto e comer. Davi aqui, quando ele olha, o seu olhar fixa e ele passa a desejar. E na autoridade de rei, ele manda buscar a mulher. E quando ele manda buscar, ele toma aquela mulher que não era dele. Ele é informado que aquela mulher era a mulher de Urias, um dos seus valentes, um dos seus soldados. Era uma mulher casada. E ele toma aquela mulher. Ele está envolvido já pelo pecado. Ele toma aquela mulher e ele se deita com aquela mulher e ele comete o pecado de adultério. Deixa eu chamar a tua atenção, querido. Primeiro passo, a visão. Segundo passo, depois da visão, é o desejo. E o terceiro passo é o consumar o fruto do desejo. Tá certo? Então presta bem atenção nisso para servir de exemplo para a nossa vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não vigiou, deixou o terreno propício para o pecado. E quando o pecado chegou, ele mergulhou em cima do pecado. E aqui começa a triste história que vai trazer consequências graves sobre a vida de Davi. Vamos para o subtópico de número 2.
os meios que contribuíram para a prática do pecado, tá certo? Eu quero reformular com você aqui, presta bem atenção, ó, as dimensões do pecado. O subtópico de número 1 também falou sobre o quê? Sobre o pecado, ele pode ser de fora do mundo e do diabo ou de dentro. Quando o diabo não vem de fora, de uma certa maneira, ele incita você ao pecado da sua própria carne. Então, quando se fala de dentro, está falando da concupiscência, da carne, dos olhos e da soberba da vida. Quando está falando de fora, está falando das estratégias satânicas que o mundo vem com os manjares para nos oferecer. Tá bom? Certo? Lado de fora e lado de dentro. Vamos lá então ao subtópico de número 2, encerrando assim o tópico de número 2. Diz assim, os meios que contribuíram para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começava a desejar o pecado, ela aprofunda esse desejo, fechando-se, olha só, fechando-se para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a se retirar dela. Assim foi com Davi. Ele indaga sobre a mulher que banhava e por meio de um dos seus poderes reais, o que ele faz? Um dos seus poderes reais ordenou que a buscasse. Ele mandou buscá-la, mesmo sabendo que se tratava de uma senhora casada. Que coisa, né? Nada mais podia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Betseba era uma mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Ah, meu Deus. Nessa condição, Davi já estava longe de Deus, envolvido pelo pecado. Todas as ações descritas no texto mostram que ele abriu a porta do coração para o pecado e não desviou os olhos da vaidade. Que coisa. Frente ao mau exemplo de Davi e de acordo com as Escrituras, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que se consegue vencer os ataques do maligno. Que coisa, né? Sabe o que me lembra agora aqui, queridos? Isso vai para as pessoas que muitas das vezes, né, se acham fortes demais para não vigiar em terrenos ou campos em que você pode cair. Me lembra, sabe do quê? De praticamente 3 pessoas. Uma delas nós estamos falando hoje que é Davi, mas me lembra de mais 2. Qual? E essas 2 pessoas eram qualificadas. Por exemplo, Sansão era o homem mais forte pelo poder do Espírito. Qual foi o problema de Sansão? Mulher. Ah, foi Dalila. Não foi Dalila, literalmente. Dalila só foi ali um estupim do negócio. Mas Sansão tinha sérios problemas com mulheres. Sansão, antes de Dalila, ele chegou a uma cidade, ele se deitou com uma prostituta. Ele tinha uma fraqueza para o lado de mulher. Quem mais me lembrou? Salomão. O homem mais sábio de toda a história. Foi pervertido e o seu coração foi pervertido pelas suas mulheres estrangeiras, que lhe perverteram o coração e até lhe fizeram adorar deuses estranhos pagãos. E Davi, considerado um dos homens mais santos, também por questão da sua visão, do seu olhar, ele foi surpreendido pelo pecado, da concupiscência dos olhos. Deixa eu falar uma coisa bem clara aqui para vocês, queridos. Homens que estão me assistindo agora nessa videoaula, cuidado com a sua visão. Cuidado onde você coloca os seus olhos. Os homens, eles podem desejar através da sua visão, do seu olhar. Os homens, eles são atraídos pelo que vê. As mulheres são atraídas pelo que ouve. As mulheres, vou repetir, são atraídas pelo que ouve. E o homem é atraído pelo que vê. O homem é capaz de sentir atraído, sentir prazer em contemplar pela sua visão. A mulher não. A mulher, ela é capaz de ser atraída pelo que ela ouve. E a mesma proporção em dimensões diferentes. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Ronaldo? O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Ainda que o seu nível espiritual
Ainda que eu esteja me dirigindo aqui a um pregador por excelência. Alguém que é um instrumento de Deus. Nós estamos falando hoje sobre um homem segundo o coração de Deus, que agora está atolado no pecado. Ele está quase sendo submerso no lamaçal de pecado. Porque o pecado agora está um abismo chamando o outro e ele está afundando. Afundando. A lição tem cunho prático. Vigia, homem. Vigia na terra. Vigia em suas ações. Cuidado onde você coloca os seus olhos. Cuidado onde você mantém os seus olhos. Cuidado onde você cultiva os seus olhos. Porque pode acontecer com você o que aconteceu com Davi. Vamos continuar aqui sobre estas questões. Os meios que contribuíram também o pecado de Davi. Davi era rei, Davi tinha uma autoridade. Davi poderia mandar vir quem fosse, buscar quem fosse, ele era a autoridade maior. E ele se aproveita da sua autoridade para poder mandar buscar Betseba. Ela não poderia negar Davi, embora ela veio e ela também gostou de estar ali. Também nós temos relatos bíblicos de que ela cooperou para o pecado. Mas, quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que têm uma certa autoridade na sua mão. Cuidado, porque esta mesma autoridade pode se tornar um meio fácil para fazer você pecar, para contribuir para o seu pecado. Deixa eu colocar aqui para você bem claro. A vigilância do homem de Deus em seu olhar define com certeza a sua santidade. Grave essa frase no seu coração. Tá bom? Grave. A vigilância do homem de Deus no seu olhar define a santidade da sua história. Tá bom? Nós vamos prosseguir aqui então. Tiago capítulo 4, versículo 7. Fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós temos também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que vai falar para a gente fugir da aparência do mal, tá certo? E nós temos também Mateus capítulo de número 26, versículo 41, que diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que ora, irmãos, oração debaixo de oração. Eu conheço gente que ora demais, mas não vigia quase nada. É vigília, e ora daqui, e ora de lá, e é terra, e é manto, e submanto, e vamos que vamos, e glória a Deus, e é tutano cheio da unção. Mas vive em confusão. Gostou da frase? É tutano cheio de unção, mas também vive cheio de confusão. Sabe por quê? Porque não vigia. Interessante que Jesus colocou na ordem, ele não falou orai e vigiai, ele falou vigiai e orai para que não caia em tentação. Cuidado, querido, cuidado. Vamos então para o último tópico da nossa lição. Maravilhosa essa lição, forte essa lição. Estou sendo edificado junto com você. Que maravilha. Continua comigo mais uns minutinhos. Vamos lá, terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre o adultério e o homicídio de Davi. Olha que palavra forte, querido. O adultério e o homicídio de Davi. Que coisa, né? Então vamos lá. Nós temos aqui, para encerrar a nossa lição, 4 subtópicos. Olha isso, 4 subtópicos. O primeiro vai falar sobre o quê? O pecado gera pecado. O segundo, o homicídio de Davi. O terceiro, Davi e seu comandante. E o quarto, para encerrar, a tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. Que coisa, né? Já viu como entra num processo, né? Você chega ali, pecou, aí se aprofunda mais ainda, aí o pecado te envolve, te afasta de Deus, você perde a sensibilidade e quando vê, você está criando formas para defender até mesmo o pecado. Olha que coisa que desencadeia isso. Mas ainda bem que a voz de Deus está bradando a todo instante, dizendo para mim e para você: arrependa-te, volte à estatura de varão, santo na presença de Deus. Vamos lá então, subtópico primeiro do terceiro tópico, finalizando a nossa lição. Pecado gera pecado. No Salmos 42:7 é dito que um abismo chama o outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Betseba estava grávida, Davi, olha só, engenha o que é um plano para esconder a gravidez
adulterina de Betseba. Davi força Urias a deitar-se com a sua esposa, a fim de lhe atribuir o filho que foi gerado. Que coisa triste. Ele fez isso por 2 vezes, porém sem sucesso. Em outra tentativa, ele se dispõe a embriagá-lo. Olha só. Mas, mesmo assim, Urias não foi para casa. O oficial se revela um soldado fiel, honrado e leal. Fiel, honrado e leal. Contrastando com as atitudes do próprio rei Davi. Observe comigo. Por fim, Davi revela a sua face mais cruel. Pastor, um homem segundo o coração de Deus. Vamos comigo. Sua face mais cruel. Escreve uma carta e ordena que Urias a entregue a Joabe, general. Na carta, o valente soldado, num fronte temerário, imprudente e belicamente infrutífero. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações inimagináveis. Olha só isso. Atentemos, pois, para o que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte. Querido irmão e irmã, tenho que ser breve, mas preciso comentar com você. Olha que atitude. A mente humana, eu quero destacar esse comentário para você. A mente humana, após ser pega pelo pecado, envolta pelo pecado, ela passa a ser um instrumento pecaminoso de arquitetura. A mente humana passa a arquitetar o que é um plano para disfarçar o pecado. Você já viu alguém, irmão, que mente descaradamente? Ele vai lá e está errado tudo, mas ele faz um cenário, ele cria uma situação para tentar fazer com que a mentira dele se torne uma verdade. Ele está envolvido, é dissimulado. O pecado faz com que eu e você se torne dissimulado. Agora, olha, presta atenção comigo, ó, o pecado gera pecado, o abismo. Então, Davi vai lá e peca. Aí o que Davi faz? Se arrepende? Não. Aqui ainda não. Davi está envolvido pelo pecado. E o pecado vai gerar mais pecado, um abismo gera o outro. O que ele faz? Do ato do adultério de Davi, Betseba fica grávida. Quando Betseba fica grávida, a mente de Davi está envolvida pelo pecado. Agora ele está distante de Deus. O pensamento dele, por isso que você tem que tomar cuidado, e eu também. O pensamento dele agora é arrumar um jeitinho para a besteira que ele fez. O que ele faz? Ele começa a raciocinar, mas não de uma forma de Deus. Não de uma forma bíblica, não de uma forma pelo Espírito Santo, mas Davi começa a raciocinar agora de uma forma maléfica. Como fazer para disfarçar o seu pecado? E agora Betseba está grávida. Urias é um dos seus soldados fiéis. Se Urias agora chega e pega a sua mulher grávida, como é que fica a situação? Então agora, para disfarçar o seu pecado, o que ele faz? Ele manda que traga Urias. E no pensamento dele, qual é o pensamento dele? Não, eu vou mandar Urias para casa. Urias vai se deitar com a sua mulher, vai ter relações sexuais, vai pensar que o filho é dele. Pronto, resolvido o problema. Quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas aqui, e eu na época do mundão, quantas vezes fiz algo parecido com isso? Tentar esconder o nosso pecado. É a pior besteira que alguém faz, porque a consequência aumenta. A avalanche de pecado aumenta. Davi traz Urias, mas Urias é um soldado fiel. Urias, o Eteu, ele não vai lá e se deita, ele se nega a ir para lá, porque eu vou desfrutar desse benefício de estar com a minha família, de estar com a minha esposa, enquanto os meus companheiros estão em guerra. Não irei. E Davi tenta, com a sua autoridade real, por 2 vezes fazer isso, e Urias se nega. A terceira, ele elabora um outro plano. Olha que coisa terrível, irmãos. Qual é o outro plano que ele elabora? Já sei, eu vou embriagar ele, aí ele vai bêbado para a casa dele, vai ter relação sexual com a esposa dele, e está resolvido o problema, ele vai pensar que o filho é dele. Só que, uma vez eu até preguei uma mensagem, um sermão com esse tema. Deus me deu um tema para ilustrar a situação. E o tema foi esse: Urias bêbado teve mais caráter do que Davi são. É triste isso. Às vezes pode ter um bêbado que tenha mais caráter do que um crente são envolvido no pecado.
envolvido no abismo do pecado, na mentira, no erro, no engano. Essa lição é para a nossa vida, é para mim, é para vocês, é para nós que estamos aqui. Tudo que Deus deixou escrito pelos heróis da fé, por homens que foram até mesmo segundo o coração de Deus, mas que também tiveram seus desacertos, sua falta de vigilância e o seu erro, está registrado para mim e para você, para que hoje nós possamos aprender com o erro de pessoas lá atrás, não pagar para ver e sofrer as mesmas consequências. Davi agora, ele faz isso, mas Urias não vai, mesmo bêbado. Olha só que avalanche de pecado que acontece. Agora, no subtópico que vem, eu vou te explicar isso. Por quê? Porque senão eu te explico todos os subtópicos numa prontidão só, que é, a gente vai, dentro da lição. Vem comigo no próximo subtópico, o homicídio de Davi. Até que então Davi está tentando encobrir e não consegue o seu pecado. E agora Davi tem um plano maior. Davi agora não vai ser mais só um adúltero. Davi agora vai ser um assassino. Davi agora não se torna mais só o adúltero, mas agora o assassino. Porque agora ele vai elaborar a morte do seu fiel soldado. Olha que coisa terrível. Nem ele se deu conta, querido, de o quanto ele estava sendo usado pelo diabo e o quanto ele estava numa avalanche de pecado. Vamos comigo, o tópico 2, o homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias, olha só, nas mãos de Joabe, que por seu turno coloca na frente de uma peleja suicida. Esse ato não matou apenas Urias, mas também outros soldados. Que coisa terrível. A ser informado da morte do seu oficial, do seu fiel oficial, Davi se manifestou de modo brando, impassível e calculista. Atente para as palavras. Afirmando que tais coisas ocorrem na guerra. A espada ora devora de um lado e ora devora de outro. Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura. Ele sentirá o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. O pecado destrói, transforma e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem segundo o coração de Deus agora fazia a vontade do diabo. Que lição maravilhosa para a nossa vida. Mas como assim, pastor? Nós estamos vendo agora um momento de desgraça na vida de Davi. Estamos vendo aqui Davi afundado cada vez mais e agora está sendo instrumento na mão do diabo, um homem segundo o coração de Deus. Olha só, Davi agora o que ele faz? Ele viu que não funcionou. Tentar mandar Urias para casa, embriagar Urias, não funcionou. Então o que ele vai fazer agora? Ele tem que esconder a gravidez de Betseba. E agora o plano dele é o seguinte: eu vou matar esse homem. Eu vou mandar Joabe colocar ele na frente da guarnição, no lugar onde ele não teria condições nenhuma de sobreviver, porque ele seria morto logo no início da peleja. E aí tudo bem, isso acontece na guerra. Foi um acidente. Inclusive Joabe, que era experiente de guerra, quando ele recebe a carta do rei, ele sabia que a intenção do rei ali, em colocar Urias, era matá-lo. Ali Davi deixa de ser o grande exemplo de um rei santo para o seu povo. Deixa eu chamar a tua atenção, querido. Eu não sei como que é a tua vida, como que você tem lidado com essa questão do pecado, mas eu tenho uma observação para fazer para você. Toma cuidado. Eu tenho uma observação que eu estou fazendo para você e para mim agora ao mesmo tempo. Mais do que depressa, não pequeis, filhinhos, mas se pecar, dobra o teu joelho, confesse a Deus. Tem um advogado no céu que é fiel e justo e que intercede por nós. E Ele nos perdoará e vai nos absorver de todo pecado. Não deixe que o pecado leve você a pecados mais profundos e maiores. Então, resumindo aqui para você, ele faz o quê? Ele coloca o soldado na frente da batalha, numa missão suicida, ou seja, ele mata Urias. E depois da morte de Urias, descaradamente, de uma forma dissimulada, o que ele faz? Ele age calculadamente, friamente, dizendo: isso acontece. Porque na peleja é assim, de frente para cá, espada para cá, espada para lá. Vamos passar o luto. Isso acontece. Tudo premeditado.
Vamos ao próximo subtópico, Davi e o seu comandante. Experiente de guerra, Joabe sabia que, estamos finalizando a nossa lição, que o pedido de Davi era uma trama montada ou maldosa. Ali a máscara de Davi cai diante de Joabe. Este não o verá mais como um rei santo, mas como alguém de caráter duvidoso. Que triste, né? Que acabara de fazer um pedido sujo. Olha o que o pecado faz com a gente. Tira a santidade e coloca imundícia. Faz com que as nossas ações não glorifiquem a Deus, mas glorifiquem ao diabo. Que acabara de fazer um pedido sujo. Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner. Davi acabara de se igualar ao seu comandante. Que coisa triste. O rei de Israel não era mais um rei modelo espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não poderia ser repreendido pelo rei ao respeito da própria morte de Abner. A história de Davi e seu comandante Joabe mostra-nos o quê? Que servos do Senhor devem proceder fielmente em tudo para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Olha só, agora Davi dá legalidade a Joabe, porque Joabe era um assassino. Joabe tinha tirado a vida de Abner. O rei tinha autoridade para repreendê-lo, para dar exemplo a ele, mas agora o rei se iguala a ele. Joabe sabe disso, fala, opa, o rei, agora comigo, ó. Cuidado, querido, de repente você fala de alguém que tem ações, ações ruins, que leva uma vida suja, e isso. Deus te chamou para ser exemplo, para andar em santidade, para fugir do pecado, do mal. E nós precisamos fazer isso. Mas, pastor, nós vamos para o último subtópico, que vai falar sobre a tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado. Mas, pastor, a história vai terminar assim? Não. Não, porque eu vou provar para você que Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Saul pecou, se aprofundou no pecado e morreu no pecado. Davi pecou, se aprofundou no pecado, mas se arrependeu antes de morrer no pecado. E Deus o exaltou, porque ele soube se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Vamos ao último subtópico, diz assim, nós vamos terminar com um lindo relato de Salmos 51, que nada mais é do que a exposição de Davi em público sobre o seu pecado e a sua busca pela misericórdia e a redenção de Deus. Vamos lá. Quarto e último subtópico do tópico terceiro, finalizando a nossa lição e dentro da conclusão, diz assim: a tentativa de Davi para evitar as suspeitas do seu pecado em seu atoleiro pecaminoso. Olha como é que o comentarista usa, atoleiro pecaminoso. Depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Betseba como esposa. Ele pensava afastar qualquer suspeita de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Betseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis, capítulo 1, versículo 11 ao 31. Grava aí para você ler depois a referência. 1 Reis 1, 11 ao 31. Tudo poderia ter passado desapercebido perante o povo e logo esquecido. Mas o autor sagrado o contraria dizendo: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eita! Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Os que pecam às ocultas, pensando que ele não vê, engana-se a si mesmo. As Escrituras declaram que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar ou prestar contas. Conclusão. O registro
do pecado de Davi revela a perfeita justiça de Deus e da sua palavra. As escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade. Desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem o oculta torna-o mais grave ainda. Se este for o seu caso, procure o seu pastor, peça-lhe ajuda. Quem confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. Querido aluno da escola dominical, irmão querido, que lição maravilhosa. Triste e que nos traz alegria no final dela. Nós começamos com a lição em alegria, mostrando as qualificações, as qualidades de um homem segundo o coração de Deus. Um homem paciente, zeloso pelas coisas de Deus, um homem que priorizava o seu reinado segundo a vontade de Deus, um homem que não agia precipitadamente, mas um homem que não vigiou e acabou preparando um ambiente a qual ele mesmo caiu no laço do pecado. E ali se deixou a se envolver pelo pecado de tal maneira que ele se envolveu numa toledo muito grande, ao ponto de quase ser sufocado à morte pelo pecado. Mas nós vamos ler agora Salmo 51, mas antes trazendo um comentário para você do subtópico 4 e da conclusão. O subtópico 4 diz que Davi ele tenta disfarçar ainda o seu pecado. Ele tenta eliminar qualquer tipo de suspeita de um relacionamento extraconjugal, porque até então estava oculto. Tentando tomar Betseba logo no 7º dia de luto como sua esposa, para eliminar as possibilidades de uma relação extraconjugal, que seria muito mal ao santo homem de Deus no seu reinado. O que Davi esquecera, ou que o pecado fez com que a sua mente desse amnésia, é que o Deus que o escolheu como homem segundo o coração de Deus era, é e sempre será onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, sabe aquela formiguinha pequenininha, pretinha, embaixo de uma pedra, na escuridão, ele vê. E Deus estava olhando, estava vendo tudo o que Davi estava fazendo. Mas quando chega o momento certo da repreensão de Deus, Deus levanta Natan, não está aqui na lição. Mas se você continuar lendo o nosso texto, da leitura bíblica em classe, você vai perceber que Deus monta uma estratégia através do profeta para repreender e tirar Davi do seu pecado. E quando a história vem para revelar realmente que Davi não estava conseguindo ocultar nada, Davi se depara com o seu pecado. O pecado de Davi agora está diante dele. Há um confronto agora entre a verdade de Deus e a mentira de Davi, impulsionada por Satanás. E adivinha o que acontece? Porque aí sim você pode continuar dizendo: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando é confrontado pelo seu pecado e cai em si do atoleiro que estava, a Bíblia diz que ele se humilha diante de Deus. Ele se arrepende do seu pecado. Mas não é um arrependimento que amanhã se arrepende de novo, depois se arrepende de novo, isso não é arrependimento. Qual é a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso é quando uma pessoa ela fica triste, ela se entristece pela consequência do pecado. O arrependimento é diferente. A pessoa se entristece pelo pecado, ao ponto de deixá-lo e viver uma vida de santidade. Davi agora, eu quero ler com você para concluir esta maravilhosa lição que traz para nós exemplos lindos para nós vivermos uma vida de vigilância. Salmo 51. Eu quero ler somente o versículo de número 7 em diante até o 13. Diz assim, para nós encerrarmos:
Cria em mim, ó Deus. Vamos ler o 7. Purifica-me com isofo. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha a expressão de Davi. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi fala assim, os meus pecados estão diante de mim, dia e noite. Aí ele se humilha e ele fala assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Olha que coisa linda. E ele continua, ele não para por aqui, ele fala assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim teu espírito. Torna-me da alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E aí eu ensinarei os transgressores a tua lei e os pecadores se converterão a ti. Sabe, meu querido irmão, Davi, ele está se humilhando aqui, ele está dizendo, Senhor, eu sei que a tua misericórdia está comigo ainda. Eu sei que o teu Espírito não se afastou pela tua misericórdia, mas a alegria da salvação eu perdi pelo pecado. Mas eu quero que o Senhor torna-me dar esta alegria. Renova-me, levanta-me, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Coloca-me de pé, Senhor, pela tua infinita misericórdia. E aí eu serei um instrumento nas tuas mãos. Eu ensinarei os transgressores, como eu também fui um transgressor, eu ensinarei os transgressores a sua lei. E os pecadores se converterão a ti. Oh glórias, oh aleluia. Eu estou me dirigindo aqui a muitas pessoas. E com certeza muitas pessoas ainda estarão diante desta palavra, desta videoaula. Eu quero convidar você a essa oração de fechamento. E nessa oração de fechamento eu quero convidar você que porventura você sabe, tem consciência do seu pecado. Tem consciência que tem pecado sobre a tua vida que você já deveria ter eliminado. Mas a sensação do pecado de imediato é gostoso. Se o pecado fosse ruim, tivesse uma sensação ruim inicial, ninguém pecava. Quem sabe você está vivendo um ciclo vicioso de pecado. Quem sabe são pensamentos, são ações, são coisas que no oculto você faz. Isso está ligado com o caráter. Caráter é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ninguém entre aspas, porque Deus contempla tudo e todos. Eu quero orar com você. Se humilhe diante de Deus. Coloque diante do Senhor e diga para Ele como Davi, cria, Senhor, em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. E eu serei um instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua lei e para salvar os pecadores. Feche teus olhos comigo, vamos orar a Deus. Soberano e eterno Deus, obrigado por essa lição maravilhosa. Pai, eu estou aqui com todos os meus irmãos, não posso contar a quantidade, mas os meus irmãos estão agora, Senhor, de cabeça curvada, com os olhos fechados, com o espírito diante do Senhor agora, sua alma, seu corpo. Eu quero pedir ao Senhor por cada um dos meus irmãos, perdoa, Senhor. Perdoa aquele que tem pecado, perdoa aquele que tem levado um ciclo pecaminoso, aquele que tem afundado, Senhor, num ciclo pecaminoso que não deveria estar mais. Neste exato momento, o Senhor cria a possibilidade do arrependimento e através do arrependimento, Senhor, a cura, a restauração. Cria em nós um coração puro. Renova dentro de cada um de nós um espírito reto. E nós seremos instrumentos em tuas mãos. Anunciaremos a tua lei e os pecadores se converterão a ti. Te agradecemos, Senhor, por esta lição maravilhosa e pela tua mão sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém, querido? Irmãos, saudações, Deus os abençoe. Até a próxima videoaula, até a próxima lição. Estaremos juntos para a glória de Deus. Espero que tenha sido muito edificante para a sua vida. Creio que Deus abençoou, perdoou pessoas. Creio que histórias foram mudadas através desta ministração em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.